Esse é um dos problemas mais antigos da indústria cinematográfica. Como filmar cenas em que crianças estão presentes, mas que não são apropriadas para crianças? Para responder a essa pergunta, nesse vídeo mostramos a vocês 8 cenas não adequadas para menores de idade em que crianças estão envolvidas. Incluímos algumas cenas em que truques incríveis foram usados para proteger os atores infantis, mas também cenas em que foram impostas coisas extremamente questionáveis às crianças. Certamente será controverso, então continuem assistindo, aqui no Vale a Pena Conhecer. E deixa seus comentários sobre qual é, na sua opinião, o papel infantil mais legal que já apareceu em um filme ou série. Estamos curiosos. Vamos começar esse vídeo com um dos filmes de terror mais bem-sucedido dos últimos anos, It. A própria premissa da história já tornou as filmagens um desafio enorme. No filme, várias crianças lutam contra um monstro sobrenatural que comete atos cruéis. Enquanto as filmagens de It já eram difíceis para proteger os jovens atores de momentos no set que poderiam traumatizá-los, isso foi particularmente complicado em uma cena, a sequência de abertura. Nessa cena, o jovem ator Jackson Robert Scott, que tinha apenas 8 anos na época, interpretou o papel de George Denbrough. George faz amizade com o palhaço Pennywise no início e é brutalmente assassinado por ele. Enquanto essa cena em si já fazia o sangue gelar em qualquer adulto, no set foi necessário ter muito cuidado para não assustar demais as crianças. Na verdade, Scott só precisou olhar brevemente para o rosto do palhaço e o momento crucial foi filmado com um braço artificial. No entanto, o verdadeiro truque estava na estrutura das filmagens. A cena brutal de abertura foi filmada como a última. Dessa forma, a jovem estrela teve meses para se acostumar com a aparência e as ações terríveis de Pennywise e não ficou tão assustado quando finalmente teve sua cena com o palhaço. Mesmo assim, essa cena não era exatamente adequada para menores de idade. Continuamos com Natalie Portman, e mesmo que a atriz, agora com 41 anos, seja uma das maiores estrelas de Hollywood, ela também começou muito jovem. Com apenas 12 anos, ela atuou no filme O Profissional. Ela interpretou Matilda, uma garota de 12 anos que se torna amiga de um criminoso adulto para vingar a morte de seu irmão. O que já parece ser bastante demandante para a atriz menor de idade, fica ainda mais absurdo quando se considera o que os produtores tinham planejado para ela. Portman deveria ser vista fumando. No entanto, isso foi além dos limites para a mãe dela, e ela concordou com o contrato de sua filha apenas se ela não tivesse que consumir nada destinado a adultos no filme. No entanto, outra cena que não era de forma alguma apropriada para uma garota de 12 anos foi incluída. Nessa cena, Matilda acompanha Leon enquanto ele mata alguém. A jovem personagem, como uma criança, atira sem escrúpulos e mata um oponente. Essa cena gerou uma grande discussão, pois muitas pessoas não conseguiam acreditar que uma criança de 12 anos, mesmo usando balas de festim no set, teve que atirar em alguém. Especialmente em um país onde tiroteios em escolas estavam se tornando cada vez mais frequentes. Também aos 12 anos, em 2012, Willow Shields teve que filmar uma cena controversa para um mega sucesso de bilheteria, Jogos Vorazes. Primrose Everdeen. Ich melde mich freiwillig als Tribut! Embora Jennifer Lawrence esteja em destaque nesse filme, o papel de sua jovem irmã, Prim, também não deve ser subestimado. Embora ela não tivesse que fazer nada explicitamente proibido para crianças, a cena foi alvo de muitas críticas por parte dos fãs. Nessa cena, Prim, interpretada por Willow Shields, é levada por vários soldados que a estão caçando, enquanto sua irmã se sacrifica por ela. Entre todos os elogios que Jennifer Lawrence recebeu por sua atuação, quase passou despercebido o fato de que uma criança de 12 anos estava sendo confrontada com uma história incrivelmente perturbadora e brutal. Há maneiras de proteger os jovens atores dos conteúdos difíceis de seus filmes, mas como proteger uma criança que interpreta o papel principal em um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos? A resposta é simples: não conta pra ele que estão filmando um filme de terror.
Isso foi o que aconteceu em 2006, quando o jovem Seamus Davy Fitzpatrick, com apenas 7 anos de idade na época, desempenhou o papel principal em A Profecia. No filme, um garoto é possuído pelo diabo e causa a morte de outros de maneiras terríveis. Embora haja várias cenas assustadoras no filme, Fitzpatrick só descobriu sobre o tipo de filme em que atuou quando tinha 16 anos. Os produtores lhe disseram que ele estava atuando em um filme de família comum. Cada cena em que alguém se machucava era filmada de forma que Fitzpatrick não precisasse estar presente nos momentos mais perturbadores. Considerando todo o sigilo em torno disso, é ainda mais surpreendente que Fitzpatrick tenha ganhado um prêmio de criança mais assustadora do ano. Tudo isso sem saber que estava atuando em um filme de terror. Quando crianças estão envolvidas no set, isso também pode levar a verdadeiros escândalos. Um dos maiores gira em torno de Brooke Shields, que teve seu primeiro papel no filme Pretty Baby de 1978, quando tinha 11 anos. No filme, ela interpretou uma jovem que cresceu no distrito da Luz Vermelha. E embora isso por si só fosse inapropriado para muitos, ocorreu uma cena durante as filmagens que Brooke Shields ainda sofre até hoje. Naquela época, ela teve que beijar seu colega de elenco Keith Carradine, mesmo ele já tendo 27 anos. Como se isso não bastasse, ela diz que foi convencida a participar da cena abusiva por Keith Carradine, sua mãe e o diretor. Ela também diz que na verdade recusou, mas as pessoas ao seu redor mais ou menos a forçaram a entrar em cena. Segundo entrevista, essa lembrança ainda desperta nela medo e repulsa até hoje. Às vezes, porém, uma cena pode simplesmente não ser adequada para atores infantis, simplesmente porque eles ainda não são capazes de realizar acrobacias específicas. Exatamente esse problema teve que ser resolvido em quase todos os episódios de Stranger Things nos últimos anos. Afinal, principalmente no início, quase todos os papéis eram de jovens adolescentes. Uma das cenas mais difíceis foi quando Eleven, então interpretada por Millie Bob Brown com 11 anos na época, fez o seguinte em uma perseguição. Esse capotamento do caminhão e todas as consequências associadas, como passageiros falecidos no carro, não eram nada adequados para crianças de 11 anos. Mesmo assim, a cena foi considerada tão importante que os diretores permitiram que menores de idade atuassem aqui também. O sucesso da série definitivamente provou que eles estavam certos. O filme Romeu e Julieta, de 1968, mostra que os estúdios cinematográficos terão que enfrentar graves consequências se permitirem que atores infantis façam algo inapropriado. Como Romeu e Julieta já é sobre jovens, 2 jovens atores também atuaram na adaptação cinematográfica de Franco Zeffirelli, Leonard Whiting, de 16 anos, e Olivia Hussey, de 15 anos. Ambos estão atualmente processando o estúdio de produção Paramount por inacreditáveis $500 milhões. A razão assustadora para isso é que ambos deveriam se tornar íntimos um do outro na frente da câmera. Embora lhes tenha sido prometido antes das filmagens que sempre usariam roupas íntimas da cor da pele nessas cenas e não teriam que mostrar a pele nua. Segundo os 2 atores, porém, eles acabaram sendo enganados. O diretor teria pedido que se despissem na frente da equipe reunida para recriar a cena com autenticidade. Ambos agora afirmam no tribunal que ficaram gravemente traumatizados desde então e lutam com vários problemas psicológicos. Mas não são só nos filmes. Também nas séries, as crianças podem ser confrontadas com coisas inadequadas. O melhor exemplo disso é provavelmente 2 Homens e Meio. Com apenas 9 anos de idade, Angus T. Jones desempenhou o papel de Jake, que é repetidamente confrontado com o estilo de vida grosseiro de seu tio Charlie. Isso foi mais controverso logo na primeira temporada, quando Jake se envolveu em um caso de Charlie com pouca roupa. Na época, muitos achavam que isso era absolutamente inapropriado. Fica particularmente evidente quando você considera como o próprio Angus T. Jones se sente agora em relação a essas cenas. Depois de muitos anos, ele se desentendeu tanto com os produtores que foi expulso do programa e falou de forma extremamente negativa sobre 2 Homens e Meio. Jones, que desde então se tornou muito religioso, chegou a aconselhar seus fãs a não assistirem ao programa, que ele acreditava
resultava ser extremamente prejudicial aos jovens e propagar os valores do diabo. Mas então, qual dessas cenas você achou que foi longe demais? Além disso, se você quiser saber mais sobre filmes, fica à vontade para conferir esse outro vídeo aqui. Vejo você na próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.